meditação. Esse moço, ele era um comandante de uma centúria, 100 soldados. E ele estava ali, morava, residia em Cafarnaum, justamente na cidade que Jesus também morava. Jesus residiu aqui em Cafarnaum. Já falei isso aqui muitas vezes, mas é bom a gente estar repetindo para que os irmãos vão guardando essas coisas, Jesus, ele foi rejeitado em Nazaré, e quando ele é rejeitado em Nazaré, ele vem residir aqui em Cafarnaum. 147, 148 quilômetros aproximadamente, como se fosse daqui em Brasília. Nazaré, de Jerusalém a Nazaré, dá aproximadamente 112 quilômetros. Então, Jesus sai de Nazaré, rejeitado lá, e ele vem residir aqui, em Cafarnaum. Por isso é que vocês, por muitas vezes, lêem os textos, e a Bíblia fala sobre Jesus em Cafarnaum, entrando, saindo, porque ele morou aqui um período. Aqui ele residiu. Cafarnaum, ela é uma cidade marítima, que ali em volta de Cafarnaum está o mar da Galileia. Vocês já viram uma palavrinha que tem na Bíblia? Uma palavrinha escrita assim, Decápolis. Por certo, vocês já ouviram alguém falar, ou já leram. Decápolis eram 10 cidades que ficavam ali próximas. Jesus fez essas 10 cidades pregando por ali. Vocês lembram do Gadareno? O Gadareno morava onde? Em Gadara. Gadara fazia parte de uma destas cidades de Decápolis. Então, Jesus está aqui em Cafarnaum, e quando o texto diz que Jesus está entrando em Cafarnaum, que era a cidade que ele residia, o texto diz que chegou junto dele um centurião, um chefe, uma liderança. Ele chega rogando-lhe, o texto nos diz. Ele roga, ele suplica pelo seu criado. O verso 2 vai nos apresentar isso, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico. Ele está paralítico. Além de paralítico, ele está violentamente, irmãos, violentamente atormentado. Esse centurião chega pedindo socorro para Jesus, para que pudesse sarar o seu criado, curá-lo. E aí o versículo de número 7 nos diz assim: e Jesus lhe disse: eu irei, eu vou lá, eu vou na sua casa, eu vou lá onde esse moço está. Quando Jesus disse: eu irei, e quando eu chegar lá, eu vou dar saúde para ele. Olha só o que o texto nos diz: eu lhe darei saúde. Eu vou e vou dar saúde para ele. Pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, eu vou lá. Vocês lembram quando Jairo pediu para Deus, para Jesus, que Jesus fosse à sua casa? O texto nos diz que Jesus disse: eu vou. E o texto diz que Jesus foi com ele. Nesse texto, Jesus disse: eu vou lá, vou tirar essa perturbação, vou tirar essa paralisia, vou tirar esse mal, vou dar para ele saúde. Jesus está dizendo: eu vou. Só que no versículo de número 8, o centurião, ele diz para Jesus, respondendo-lhe, disse: Senhor, eu sou indigno, eu não sou digno de que o Senhor entre
debaixo do meu telhado. Pensa, eu sou digno disso. O Senhor é uma pessoa tão nobre, uma pessoa tão especial, tão maravilhosa, tão gloriosa. Eu não sou digno disso, não. Se o Senhor enviar apenas quantas palavras? Uma. Se o Senhor enviar apenas uma palavra, é bom demais. Irmão, você já imaginou o que é uma palavra de Cristo lançada sobre a sua vida? Uma palavra de Deus lançada sobre a sua vida? A palavra de Deus na boca de um justo, ela é como maçãs em salvas de ouro. E esse homem, ele está dizendo: eu não sou digno. Será que nós também somos dignos? Você é digno de receber Jesus lá na sua casa? Sabe por que Jesus entra no nosso telhado, entra na nossa casa, entra na nossa vida, vai lá, opera, mora lá, fica lá? É por bondade, por misericórdia. Ele sabe que nós somos cheios de limites, somos limitados, cheios de defeitos. Nós estamos lutando pela perfeição, nos aperfeiçoando. Deus tem nos esmerilado, tem trabalhado a nossa vida, mas nós não somos perfeitos. O único perfeito chama-se Cristo, chama-se Jesus. Por mais que você ache que uma pessoa ele tenta ser perfeito, nele há imperfeição. Por quê? Porque nós somos humanos e somos sujeitos à falha. Mas Cristo não. E se Cristo fosse olhar para isso, nenhum de nós receberíamos Cristo na nossa casa, no nosso lar, receberíamos os benefícios de Jesus, mas é graça, é um favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, mas por bondade, por misericórdia, Ele te socorre, Ele te atende, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te entrega as bênçãos. E muitas vezes nós deixamos até de orar, nós deixamos até de buscar o Senhor, porque nós ficamos pensando assim: parece que Deus não vai me ouvir, porque eu estou muito falho diante do Senhor. Não que eu esteja dizendo para você que você e eu temos que viver no erro. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre a bondade de Deus, a sua visitação, o seu amor, as suas curas, a sua salvação sobre a nossa vida. É por bondade dele, não é por mérito nosso. E esse homem, ele reconhece isso. Eu não sou digno de que o Senhor entre lá no meu telhado, mas envie só uma palavra. Quantas palavras? Uma. Envie uma palavra, e eu sei que o meu criado vai ser curado. Vamos ler o texto? E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Aí ele vai explicar para Jesus o trabalho dele. Ele vai falar para Jesus da autoridade que ele tem sobre aqueles que ele comanda. Eu comando uma equipe de homens, isso está no verso de número 9. Eu comando uma equipe de homens, e quando eu digo para eles vai, eles vão. E quando eu digo para eles fiquem, eles ficam. Ele está explicando isso para Jesus no texto.
dizendo da sua autoridade. Para eles, vejam o que o verso 9 nos diz: pois também sou homem sobre autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isso, e ele o faz. Amém. No verso de número 9, aliás 10, Jesus ficou maravilhado. Como assim? Ele não fica maravilhado porque esse homem, ele era um líder, porque ele comandava 100, mas ele fica maravilhado com a fé dessa liderança. Olha a fé deste homem. Uma palavra sua pode resolver o problema que está lá dentro de casa. E no verso de número 10, Jesus está dizendo, a palavra está dizendo, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Irmãos, pouquíssimas e raras vezes, pelo menos umas 2 vezes só, você vai ver Jesus elogiar a fé de alguém. Jesus, nesse capítulo 10, aliás 8, e verso 10, ele está elogiando a fé de um centurião. Jesus elogiou a fé da cananeia, que não era judia. Ele elogiou a fé daquela mulher, dizendo, exclamando, ó mulher, grande é a tua fé. E nesse texto, Jesus está dizendo, eu digo para vocês, que nem mesmo no meio dos meus, no meio dos israelitas, eu encontrei uma fé tão linda como essa. Uma fé tão especial, tão maravilhosa. Primeiro, esse homem reconhece a sua pequenez. Segundo, ele demonstra a Cristo que a sua palavra era o suficiente para que ele pudesse transformar a sua casa, curar aquele homem, tirar aquele tormento da sua mente e levantá-lo daquela paralisia. Uma palavra de Jesus, ela é o suficiente para mudar o cenário da sua vida. Só uma palavra lançada sobre o apóstolo São Pedro, por 2 vezes fez Pedro pescar e pegar peixe. Primeiro, Jesus manda Pedro pescar com malhas, com redes. Depois, Jesus manda Pedro pescar com uma linha. Uma coisa é você pescar com uma rede, outra coisa é você pescar com uma linha. Mas para Jesus tanto faz você pescar com uma rede como com uma linha. E o apóstolo São Pedro, uma linha e um anzol, ele disse para Jesus, eu trabalhei a noite toda, não peguei, mas segundo tua palavra, eu lanço as redes. Ele fez isso. Jesus em Caná da Galileia, João capítulo de número 2, bem conhecido de vocês, Jesus disse aos serventes, palavra, ele disse, enchei as talhas de água. Quando eles encheram as talhas de água, foi feita uma mudança da água para o vinho. Isso através de quê? A palavra de Jesus. Vocês lembram que quando Marta e Maria mandaram rolar aquela pedra, nós falamos tirar, mas eles faziam rolar aquela pedra, nos túmulos, muito pesado. Então rolaram aquela pedra, tiraram aquela pedra dali, e Jesus usa o quê? Ele usa o poder da sua palavra, dizendo, Lázaro, sai para fora. O que é que ele está usando? O poder da sua palavra. Como foi que o mundo foi criado? As coisas que hoje são visíveis aos seus olhos, O mundo foi criado através de quê? Da palavra de Deus. Deus, a Trindade que estava ali,
Deus utilizou o poder glorioso da sua palavra. Então nós precisamos acreditar no poder da palavra de Deus, no poder que esta palavra tem. E essa liderança, este homem aqui, ele creu. Eu disse a vocês que Jesus estava residindo em Cafarnaum. Então Jesus estava morando ali. Certamente esse centurião conhecia muito bem Jesus, sabia dos seus feitos, sabia dos milagres, sabia das curas. Agora eu me volto para mim e para você, para aplicar isso em nós. Quanto tempo nós estamos andando com Deus? Nós somos crentes, nós somos servos, nós somos estudantes da palavra de Deus, nós somos ouvintes da palavra do Senhor. Será mesmo que nós estamos crendo no poder desta palavra? No poder da palavra de Deus? Será que nós estamos realmente crendo? Este centurião, ele disse: basta uma palavra, não preciso ouvir 40, 50 minutos de sermão, mas uma palavra do Senhor pode mudar a situação do meu criado. Versículo de número 10 fala da tamanha fé que Jesus encontra nesse centurião. No 11, para nós caminharmos aqui para concluir: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus está falando de incredulidade, porque muitos são chamados filhos da luz, mas na verdade não creem no seu poder, não creem na sua palavra. Verso de número 13: então disse Jesus ao centurião. A quem é que Jesus está dizendo? Ao centurião. Então disse Jesus ao centurião: vai e como cresce. Isso aqui me chama muita atenção. Vai e como cresce te seja feito. Na medida que você e eu cremos, na medida que nós acreditamos, nós vamos pegando. Como eu dei um testemunho aqui semana passada, do irmão que na igreja, o pastor ou quem estava dirigindo, cantando, pregando, falava: irmãos, Deus vai fazer isso. Lá do banco o irmão gritava: eu pego, eu pego, eu pego, eu recebo, eu tomo posse. Na medida que nós cremos, que nós acreditamos. Eu fui agora recentemente no velório da minha tia, que nós perdemos a semana passada, um baluarte na nossa família, uma coluna, um esteio de oração. E eu estava ali velando a minha tia, olhando para dentro daquele caixão e pensando comigo: quantas vezes aquela mulher, Deus usou a boca daquela mulher para falar comigo. Lá há anos atrás, ainda jovem, solteiro, e o Senhor usava a boca dela para falar coisas que eu achava naquele período absurdas, loucas. E Deus usava a minha tia e falava comigo: eis que, Senhor, eis que eu te tirarei daqui, eis que eu te colocarei nos altares desta nação, eis que eu te levarei de outras nações. Eu falava: minha tia me ama demais. Mas não é porque minha tia me amava demais, é porque Deus estava lançando uma palavra. Então nós precisamos crer. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito como você creu, como creste. É você ouvir um estudo bíblico aqui numa terça-feira e você sair daqui inflamado dizendo: Deus usou a boca do pastor Bertinho, Deus falou comigo e eu creio.
Eu acredito. É como você estiver numa escola bíblica dominical, o professor ensinando, e a palavra está cortando o seu coração, e você dizendo, eu coloco essa palavra em prática, eu creio nessa palavra, e eu tomarei posse, eu receberei aquilo que o Senhor está falando comigo. Vai, e eu gostaria de aplicar isso na sua vida. Vai e seja feito conforme a sua fé nesta manhã. Amém. O que é que você está precisando nesse dia? O que é que você está buscando nesta manhã? Então,